que acaba de acontecer na minha vida. É uma história completamente que eu quero depois ouvir. Eu vou fazer essa pergunta para o Sargento Castro na lata. Boa, manda. Se um policial pode cometer um crime para esclarecer um crime maior. Caiu na minha mão, Sargento Castro, algo que eu nunca poderia imaginar. Este ano de 2025, lá no meu canal, Na Cena do Crime, eu fiz o roteiro completo do desaparecimento e morte do Tim Lopes, que no dia 2 de julho de 2002, todo mundo sabe, era um repórter cinematográfico, ele foi o primeiro do Brasil, ele se fantasiava de comunidade, ele ia na comunidade do Comando Vermelho com uma câmera oculta, fazia gravações de homens com um fuzil, foi o primeiro. Uma época que ninguém se imaginava. Pioneiro, né? Foi o pioneiro. E ele ganhou prêmios pela Rede Globo, até que num determinado dia ele não voltou para a Rede Globo. E aí a polícia começa uma investigação e depois de 10 dias se localiza o corpo dele, que tinha sido realmente morto no chamado micro-ondas. Mas olha, sargento, o que me aconteceu. Então nós gravamos Na Cena do Crime, esse episódio que deu muita visualização, porque a história, o roteiro, ele é muito tenso. E é um roteiro onde você fica com muita dó, com muita pena e raiva do Elias Maluco e 9 traficantes que descobriram que ele estava lá e mataram esse rapaz. Ok. Só que a gente publicou isso no Na Cena do Crime e depois de 20 dias, Sargento Castro, me entra em contato no meu Instagram um policial civil carioca que diz o seguinte: Lordelo, eu assisti o Na Cena do Crime do Tim Lopes, adorei, mas está incompleto. Sargento Castro, quando ele me fala que está incompleto, eu falo, por favor, qual informação você tem? Aí ele pede meu telefone e nós começamos a conversar. Quando ele me liga, sargento, eu caí duro, por quê? Era o policial civil que estava na delegacia, que recebeu a presença dos 2 advogados da Globo, mais o motorista que levou o Tim Lopes lá para fazer a filmagem. E aí ele atendeu essa ocorrência. No dia do desaparecimento. No dia que lá no Rio de Janeiro não é investigador de polícia nem agente policial. Lá eles têm o cargo de detetive e comissário de polícia. Ele é comissário de polícia, que é o cargo mais alto. Ok. E aí ele me conta, ele falou o seguinte: Lordelo, você fez uma descrição boa no seu roteiro do Na Cena do Crime, mas está incompleto. Eu falei para ele, Daniel Gomes, se eu for ao Rio com a minha equipe, você me daria uma entrevista para você me contar como foi que você descobriu o Tim Lopes e prendeu o Elias Maluco e mais 9? Ele falou, se você vier para o Rio, eu dou essa entrevista. Semana retrasada, fui com a minha equipe para o Rio. Pô, então foi recente agora. Caraca. Eu me hospedo no hotel, lá no Flamengo, ligo para ele, eu falei, você quer que eu vá na sua casa, que ele está nativa, ele tem 73 anos e está nativa ainda. 73 anos, está nativa ainda? Só vai sair na expulsória com 75. Caraca, é aqueles polícia raiz. Polícia raiz que vai embora. Bom, e aí ele falou, não, eu prefiro ir no hotel. Ele chega no hotel e ele é daqueles polícia moda antiga que vai trabalhar de terno. Os comissários que iam trabalhar tudo de terno. E o Rio é muito quente, mas ele sempre trabalha de terno. Ele entra no meu quarto de hotel de terno, senta numa cadeira, enquanto o meu câmera, o Júnior, está arrumando o áudio e as imagens. E eu comecei a conversar com ele. No meio da conversa, eu falei assim para ele, o Daniel Gomes, o que você vai me contar que eu não sei? Ele falou, eu vou te contar tudo o que aconteceu e como esclareceu o crime. E tem mais, Lordelo, eu vou te contar uma coisa que nem a minha mulher sabe, que eu não contei para ninguém na minha vida após 23 anos da morte do Tim Lopes. E ele falou assim para mim, Lordelo, eu, como policial civil, para esclarecer o crime do Tim Lopes, eu tive que cometer um crime. Caraca. Ele fala isso para mim com a câmera desligada. Ele falou, olha, bastidores. Eu cometo um crime para esclarecer um crime. Eu falei, Daniel, o que você está falando é uma coisa muito grave. E eu acho que você vai falar isso na entrevista, você já me avisa que senão eu nem te pergunto. Ele falou, Lordelo, eu vou falar. Eu vou falar. Quando ele me falar isso, o Júnior tinha ligado a câmera, eu falei, vamos começar a entrevista, e eu falei para ele, não me conta, que eu quero que você me conte na gravação. Bom é contar na hora. E a minha ideia aqui é contar para vocês o que esse policial revelou. E o que ele revelou é algo muito curioso, porque imagina isso a situação, sargento, você é polícia,
você, por exemplo, tem um caso de sequestro de uma pessoa que está sequestrada e você não consegue chegar nessa pessoa e aí você comete um crime para poder chegar na pessoa sequestrada. Foi isso que o Daniel Gomes fez. Mas vamos lá. Posso começar, Snyder, com essa história? Opa. Essa história... 1000 pessoas já ao vivo, hein? Essa história Deixa o like aí, pessoal. É uma história, quem é polícia vai gostar, quem é aposentado vai gostar. E se você não é polícia, você vai entender o que esse homem fez, tá? Esse homem fez. Bom, o que aconteceu? O Tim Lopes, no dia 2 de junho de 2002, ele sai da Rede Globo com um motorista, com um carro descaracterizado, ele se fantasiava de comunidade e ele usava uma pochete com uma câmera, uma microcâmera pequena, para ele fazer a gravação. E aí ele andava pela comunidade da Vila Cruzeiro, sentava num boteco e tudo isso gravando. Ele queria pegar o quê? Traficante do Comando Vermelho, isso em 2002, com armas e fuzil. Essa era a missão do Tim Lopes. Então, nesse dia, que era um domingo, o motorista da Rede Globo leva ele nas proximidades da Vila Cruzeiro, ele desce e ele fala, 00:30, você fica nesse ponto que eu volto, e nós voltamos para a Globo, deixo a câmera e vou embora para descansar. Ok, e ele subiu, Snyder. Ele subiu e ele conhecia quase tudo lá, porque ele já tinha feito algumas gravações e ninguém conseguia desconfiar. Ok, 00:30, o motorista da Globo está ali. E ele está lá esperando com o carro descaracterizado e o 00:30 ele não chega. 00:20 ele não chega, 00:30 não chega, 1h não chega. Naquela época o celular era aqueles StarTAC. Ele ligava para o Tim Lopes e só caixa postal. Nisso, ele faz o quê? Ele volta para a Globo, conversa lá com o gerente que estava de plantão no domingo para segunda, e aí o gerente falou, olha, o Tim Lopes conhece bem lá, deixa ele que ele volta para casa. Ele se vira, porque ele era um repórter de rua. E aí o motorista foi embora, isso no domingo, dia 2. No dia 3, começa a Rede Globo, a redação, aquela movimentação, e a chefia dele falou assim, oi, o Tim Lopes? Ele conseguiu gravar? Onde está o Tim Lopes? Onde está o Tim Lopes? Liga para o Tim Lopes não atende. Liga para a casa do Tim Lopes, a casa não atende. Liga para o motorista estava de folga, porque ele tinha trabalhado na noite anterior, ele contou a história. Falou, eu levei o Tim Lopes, mas o Tim Lopes não voltou. Aí, às 11h da manhã, deu um pânico, aconteceu alguma coisa com o Tim Lopes. E aí, o que a Rede Globo fez? Pegaram 2 advogados, foram buscar o motorista e foram no 23º DP, na Penha, próximo à comunidade da Vila Cruzeiro. Chegando na delegacia, quem que atendeu? Policial civil Daniel Gomes, estava de plantão. O primeiro contato. O primeiro contato, aonde ele tinha 50 anos de idade. E ele recebe os 2 advogados da Globo contando, falou, olha, nós temos um repórter, ele foi para a Vila Cruzeiro e ele sumiu. Nós estamos com medo que ele esteja lá sendo mantido refém. O Daniel Gomes, quando ele vê aquela situação, ele reúne um monte de polícia, chama a polícia militar também e vão todo mundo para a Vila Cruzeiro. Chegando na Vila Cruzeiro, foram lá mão para cabeça, não levantaram nada, mas o Daniel Gomes me conta que ele ouviu o zum, 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 que tinham tirado ele da Vila Cruzeiro e levado para outro lugar. Ou seja, um risco iminente que ele pudesse estar morto. Ele volta para a delegacia o dia inteiro batendo lá, não conseguiu nada. E aí foi terça-feira, quarta-feira, a Rede Globo noticiando cadê o Tim Lopes e cobrando a Polícia Civil o esclarecimento. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e isso na mão do Daniel Gomes. E aí, a pergunta que eu faço para você que está me assistindo, e o Sargento Castro vai entender o que eu estou falando. Como é que eu descubro um crime dentro de uma comunidade que tem como mando o Comando Vermelho, se lá tem a lei do silêncio? Como é que você esclarece um crime? É muito difícil. Em 2002, que você não tinha uma câmera pública praticamente. Muito difícil. E aí, o que eu trouxe para você que o Daniel Gomes me deu? Ele comentou uma coisa muito interessante. O Comando Vermelho, que é a primeira facção criminosa do Brasil, que inaugurou tudo, foi o Comando Vermelho. Depois o PCC em segundo lugar. Isso. Eles, quando inauguraram o Comando Vermelho em 1979, eles lançaram a primeira coisa, isso aqui, ó, 10 mandamentos do Comando Vermelho. Isso aqui pouca gente conhece. Tipo o estatuto, né? Não, primeiro é o mandamento, depois tem o estatuto. Sargento, dá uma olhada que interessante. Não. Então eles têm os 10 mandamentos, eu quero ler para vocês
os 10 mandamentos, que é como se fosse os 10 mandamentos da Bíblia. Da Bíblia. Mas é os 10 mandamentos da Bíblia do traficante Crime organizado. faccionado Comando Vermelho. Primeira regra, não negar a pátria. E eu perguntei pro Daniel Gomes, o que é não negar a pátria na visão deles? Para eles, pátria é a comunidade faccionada. Então, lá, as pessoas têm que ter um amor por aquilo, tem que trabalhar todo mundo junto Total naquela lealdade, pátria. lealdade. Eles que mandam, lealdade. 2, segundo mandamento do Comando Vermelho, não caguetar. Olha bem, o segundo mandamento, você não pode se caguetar. Ou seja, o que quer dizer? Como é que a Polícia Civil vai descobrir alguma coisa nessas comunidades se o item número 2 é não caguetar? Olha o item número 3, mandamento número 3, não cobiçar a mulher do próximo. Item número 3. Número 4, não fazer nenhuma acusação em vão entre os parceiros do crime para não gerar um ambiente ruim na facção. 5, não conspirar contra a facção. Caraca. 6, falar a verdade, mesmo que custe a própria vida. Ou seja, eles não aceitam mentira. Eles querem que o faccionado, que o cara que está com eles, sempre fale a verdade. 7, trabalhar em coletividade. Eles trabalham em irmandade, são muito unidos. 8, fortalecer os menos favorecidos. O que eles fazem? Eles protegem a comunidade, ajudam socialmente para ter aquela integralidade naquela comunidade. 9, não ser desonesto. E, por último, eliminar nossos inimigos. Eliminar nossos inimigos. E quem que é o inimigo? É a polícia. Quem que é inimigo é a pessoa da outra facção. E a pergunta que eu te faço, o Tim Lopes, repórter de uma emissora, quando entra no local, o que ele é? Inimigo. Ele é o inimigo. Inimigo. Então o Tim Lopes cai no artigo, no número 10. E no estatuto, eles falam que quem infringir essas normas, eles criaram o Tribunal do Crime. Eles explicam aqui no estatuto como funciona o Tribunal do Crime. Ou seja, o Daniel Gomes me conta isso, ele fala o seguinte, Lordelo, eu trabalhei durante 8, 9 dias, a imprensa em cima da gente, o governo me cobrando, mas como é que eu vou esclarecer? Difícil, né? Mas, sem porque informação. o policial não tem bola de cristal. Não tem informação. E o que o sargento está falando, que é uma linguagem de polícia, é informação. A informação é fácil, por sinal, em São Paulo, porque não tem comunidade gerenciada pelo PCC, é tudo espalhado. E lá não, no Rio é tudo fechado, controlado. Mas aí ele me conta, e agora eu vou contar, o crime cometido pelo policial civil Daniel Gomes, que se ele não arriscasse o próprio cargo, Snyder, ele arriscou o cargo dele com 50 anos de idade. Ele arriscou ser preso. Ele arriscou ir para a cadeia para tentar esclarecer o crime do Tim Lopes. E aí ele me conta o seguinte, ele está na delegacia, aquela pressão, o telefone dele não parava de tocar, é governador, é delegado geral, e aí como é que tá? E ele não tinha resposta. Mas ele está na delegacia quando entram 2 policiais militares com um indivíduo preso, traficante. Chegaram para ele, ô Daniel, nós prendemos esse cara vendendo droga agora. Ah, é? Tá. Daniel Gomes parou, levou para a sala dele, o rapaz algemado, perguntou para ele, você vende droga? Eu falei, vendo. Ele falou, você vende droga aonde? Ele falou, na Vila Cruzeiro. Quando o cara fala Vila Cruzeiro, Snyder, o Tim Lopes desapareceu na Vila Cruzeiro. Ele fala, me fala uma coisa, você soube do desaparecimento do Tim Lopes? Ele falou, soube, tá em todos os jornais, tá na televisão, só se fala nisso. Eu falei, o que você sabe sobre o desaparecimento do Tim Lopes? Ele falou, olha, o que eu sei é o que está na mídia, é que ele foi lá e de lá ele não saiu. Bom, aí ele falou assim, mas você é da facção? Ele falou, eu sou da facção. Aí ele perguntou, mas você não sabe nada sobre o caso Tim Lopes? Aí o traficante falou, pera um pouquinho, e se eu souber, eu vou te falar por que eu estou em cana? Eu estou em cana. Eu estou em cana, meu amigo. Eu vou falar o que para você? Aí o policial, o Daniel, 50 anos de idade, já quase 25 de polícia, ele falou, pera um pouquinho. Vamos trocar, cara. Eu preciso que você me ajude. Você tem informação sobre o desaparecimento ou morte do Tim Lopes? Aí, esse traficante falou o seguinte, eu vou ser muito honesto para o senhor. Eu não tenho essa informação. Eu sei que tiraram ele de lá e levaram para outro lugar. Eu sei até para onde levaram. Mas o que aconteceu com ele, eu não sei. Mas,
Se eu estivesse solto, eu tenho como descobrir, porque eu sou da comunidade, sou da facção. Aí, o policial civil, Daniel Gomes, ele entendeu que o cara queria fazer uma troca. Trocar cana. Mas eu te pergunto, sargento, como confiar? Difícil. É difícil confiar nesse caso aí, mas... Porque o cara pode estar jogando um 7-1. Mas é o que o Daniel tinha na mão ali. Então, essa é a frase. O Daniel tinha na mão, e o Daniel comentou comigo, tá lá na cena do crime, entrevista inteira, ele falou o seguinte: Lordelo, eu olhei pro olho do ladrão, do traficante, e eu percebi que ele falou com honestidade. Aí o Daniel falar para ele: se eu te soltar, você me levanta esse serviço? Ele falou: olha, se você me soltar, eu vou prometer que eu vou fazer o possível para te passar essa informação de forma sigilosa. Aí tinha um problema. Os 2 policiais militares que trouxeram ele em cana. Era um flagrante. Era um flagrante. E aí o Daniel Gomes chama os 2 PMs, que era tudo amigo, que trabalha na mesma área. Ele falou: olha, eu tô com esse cara aí da Vila Cruzeiro e eu vou tentar fazer uma troca de cana com esse cara. E vocês aceitam isso? Que se vocês colocarem no papel, eu tô fudido. Os polícia falaram: ô Daniel, não, você é parceiro nosso, faz o que você quiser com esse cara. E os policiais entraram na viatura e foram embora. Aí ele volta para a sala, tira a algema desse traficante e falou assim: olha, tá aqui um celular. Ele tinha um celular velho. Ele falou: tá aqui esse celular, tá carregado. Você leva. Você tendo essa informação, você me liga, passa a informação e joga o celular fora. Ele falou: tá bom. Ele deu o celular, soltou o ladrão. E naquele momento, ele comete o crime de prevaricação. Se ele fosse descoberto, daria rua para o policial. Com certeza. Mas ele queria saber o que estava acontecendo com o Tim Lopes. E o traficante foi solto. Só que o Daniel Gomes acertou quando olhou olho no olho com o traficante. Por quê? Passado 4 dias, toca o telefone, era o vagabundo. E o cara falou: seu Daniel, pega papel e caneta que eu vou contar para o senhor o que aconteceu. Caraca. O que aconteceu? E você gravando tudo lá? Tudo gravado. Foi o maior furo de reportagem, eu acho, em matéria de jornalismo policial, foi lá no canal Na Cena do Crime. Mas olha o que ele contou. Ele descobre a história inteira. E a história foi o seguinte, sargento. O Tim Lopes, ele vai para a comunidade, ele deu uma passeada, ele encostou num boteco, pediu lá uma cerveja para tomar e ficou lá fumando cigarro e assistindo o que estava acontecendo. Só que a câmera dele estava mal ajeitada na pochete e tinha a luzinha piscando que estava gravando. Um garoto menor de idade viu, correu e ele chama 2 traficantes, o Boizinho e o Capeta. Falou: olha, tem um cara ali que tem um negócio piscando na pochete. Os 2 foram lá, tiram o Tim Lopes do local, pega na pochete e quando acham, sabe o quê? A câmera fotográfica. Quando eles veem a câmera, eles pegam os documentos, ele não tinha levado o documento em nome dele, começou a apanhar, ele confessa que era o Tim Lopes, funcionário da Rede Globo. Às vezes falou até, confessou, achando que iria ter alguma vantagem. Alguma vantagem. E aí, o que aconteceu? O caso era grave. Esses 2 traficantes ligaram para o traficante, que naquela época era o chefe do Comando Vermelho, chamado Elias Maluco. O Elias Maluco, quando recebe o telefonema, ele fala: pera um momentinho, isso é grave. Isso é grave. Eu estou mandando o carro aí para Vila Cruzeiro, vocês colocam ele no porta-mala e traz aqui, lá para a favela da Grota, cerca de quase 4 quilômetros daquele local. E aí colocaram o Tim Lopes amarrado e levam para a favela da Grota, aonde o traficante Elias Maluco já tinha convocado o Conselho do Comando Vermelho, que é o Tribunal do Crime. E esse Tribunal do Crime era formado por ele e mais 9 pessoas. Bom, eles estão lá, as 10 pessoas, chega o carro, abre o porta-mala e retiram o Tim Lopes. Quando retiram o Tim Lopes, no meio desses traficantes, que era um dos conselheiros, um cara importante, estava um traficante alto, gordinho, que o apelido dele é Ratinho.
O Ratinho, quando vê o Tim Lopes, ele fala, foi ele que me filmou há 2 anos atrás e eu entrei em cana. Puta, mano. Saiu na Globo Aí a casa dele o Ratinho com um fuzil e aquela imagem fez com que a polícia localizasse o Ratinho e o Ratinho foi preso. E aí, olha o que esse informante levanta. O Ratinho, quando vê o Tim Lopes, ele ficou furioso. E ele fez o quê? Ele partiu para cima do Tim Lopes e começou a dar porrada. E o Elias Maluco perdeu o controle do Tribunal do Crime. Então ali não teve julgamento. Simplesmente a raiva do Ratinho era tanta que que eles resolveram matar inicialmente o Tim Lopes de uma maneira extremamente violenta. Só para você ter uma noção, pegaram cigarro aceso e colocaram nos olhos do Tim Lopes. Cigarro aceso, cortaram braço, cortaram perna. Ou seja, foi uma morte praticada com requintes de muita crueldade. Quando ele estava morto, eles lá na favela da Grota, eles colocam a morte, como é que chama? Os pneus, um em cima do outro, todo o corpo dele dentro, mandaram comprar diesel, tacaram fogo e aquilo fica horas, eventualmente, queimando. O que sobra, que são praticamente cinzas, tudo aquilo foi recolhido, subiu um morro, e esse local, eu tenho aqui o nome, chama Colina da Pedra do Sapo. E nesse local, na Colina da Pedra do Sapo, pegaram os restos mortais, praticamente cinzas, e colocaram ali enterrados nesse local que quase ninguém frequenta. Bom, esse traficante que fez o acordo com o Daniel Gomes liga e fala, pega a caneta que eu vou te dar o trajeto para você chegar na Pedra do Sapo. E ele fez uma coisa muito interessante. Ele fez 2 marquinhas na pedra para que o policial não errasse. Olha que interessante. Achasse o corpo ali, os restos, né? Os restos. Aí o que aconteceu? Quando o Daniel Gomes recebe essa informação, avisa o delegado titular, chama o corpo de bombeiros, mais de 100 policiais vão para a Colina da Pedra do Sapo. E aí, ele me contando que ele escreveu o mapa do tesouro, foi indo, quando chega na pedra com essas 2 marcas. E ele observa no chão que estava revirado. E quando eles começaram a mexer na terra, eles encontram o quê? O corpo do Tim Lopes carbonizado. Tudo isso foi recolhido pela perícia, levado para a perícia e, por sorte, Sargento Castro, eles localizaram um pequeno ossinho pequenininho que era a costela do Tim Lopes. E com esse ossinho pequenininho, verificou o DNA de quem? O DNA do Tim Lopes. Então, naquele momento, a família do Tim Lopes tem a certeza que ele foi morto no Tribunal do Crime, o Tim Lopes é enterrado. O Daniel Gomes, que não dormiu, fez o inquérito colocando que recebeu as informações, só que na época é aquele papo de polícia, sargento, recebi informações, mas não coloca de quem. Lógico. Certo? E nem como conseguiu, né? E nem como conseguiu. Então o policial tem as suas estratégias. Já ligaram aqui na delegacia, não informante na rua, anônima. Mas ele não contou na época que ele trocou. Ele comete um crime para tentar resolver um crime maior e ele conseguiu. Ele conseguiu, pô. Ele usou ali numa estratégia ali que os policiais antigos usavam muito. Coragem. Então, antigamente, quando a gente fala, e o sargento fala muito sobre policial raiz, o policial raiz era um policial que, para resolver um crime, isso é fato, muitas vezes cometia um outro crime. A bem de você poder esclarecer um crime que você está precisando, que como, por exemplo, você conseguir achar um cativeiro com refém. E muitas vezes o policial arrisca a própria pele para esclarecer um crime, e quando isso é descoberto, ele perde o cargo e sai da polícia com uma mão na frente e uma mão atrás. Exatamente. E aí o Daniel Gomes, com essas informações, ele faz o quê? Ele consegue enquadrar o Elias Maluco, o Ratinho, mais 8 traficantes, prendeu todos os traficantes e meteu todo mundo na cadeia. Só para você ter uma noção, o Elias Maluco ele foi preso em 2002
E em 2020, Sargento Castro, Elias Maluco foi encontrado morto dentro da cela. Há uma dúvida se mataram ele ou se ele se matou.